Paulo Guedes fala um monte de bobagem, provavelmente você já sabe, né? Que Paulo Guedes é um boquirroto, também você já deve saber. Que ele não é exatamente um democrata convicto, afinal, quem serve o Pinochet não dá para chamar de democrata, creio que também você saiba. Mas o mais importante de tudo, Paulo Guedes não sabe absolutamente nada de números. Esse é o grande dado. É sobre isso, as bobagens que Paulo Guedes fala, que eu vou tratar aqui no vídeo de hoje, nessa segunda-feira, dia 6 de julho de 2020, e começo aquele clássico. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Vamos gravar o vídeo de hoje, pedindo para que você, por favor, se inscreva aqui no canal. Por favor, deixe seu like aí, cara, curta o vídeo para que ele possa chegar mais longe. Também peço a você que compartilhe aí com sua rapaziada no Zap e ainda para que você ative as notificações para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui no canal, beleza? Vamos lá. Paulo Guedes ontem à noite deu uma entrevista à CNN Brasil, onde, para variar, despejou um monte de bobagem, um monte de imprecisão, um monte de números que ele tira da cabeça, tira da sua manga, sem nenhum lastro, sem nenhuma forma de comprovar. E é sobre isso que vamos tratar aqui no vídeo de hoje. As bobagens que ele falou ontem e fazer um retrospecto das bobagens que ele já falou desde que apareceu para a vida pública, né? Ontem, o Paulo Guedes falou que vai conseguir quatro grandes privatizações, nessa entrevista que ele concedeu ontem à CNN Brasil, quatro grandes privatizações nos próximos 30, 60 ou 90 dias. Veja a sequência de bobagens, assim. Primeiro que determinadas privatizações passam pelo Congresso Nacional. No momento, o Congresso Nacional está de recesso, mês de julho. Tudo bem, pode se chamar uma urgência e tal, existe a possibilidade de você organizar isso ali na casa, mas toda privatização envolve debates muito profundos, que levam tempo dentro do Congresso Nacional e talvez Paulo Guedes não saiba, estamos vivendo um momento de pandemia, onde a Covid-19 está impedindo muitos trabalhos serem feitos presencialmente. Então, mesmo se tivesse tudo funcionando direitinho, redondinho no Congresso Nacional, é muito pouco provável que um tema sensível como privatização vá passar com tamanha celeridade. Desconhecer completamente o processo ou conhecer e não se ligar com a precisão dos dados, o que é horrível para o ministro da Economia. Alguém falar em generalidades quanto público, ou até mesmo como parlamentar, vai. O ministro da Economia tem que estar atento à precisão dos dados, e não é essa uma característica de Paulo Guedes. 30, 60, 90 dias, ou seja, ele não sabe quando. Quem fala, vai falando mês assim, sabe, é porque realmente não sabe o que quer. Além disso, eu quero levantar dois problemas políticos sobre as privatizações. Talvez Paulo Guedes não saiba, né? Já que ele ficou muito tempo lendo no original os grandes autores lá da economia na sua escola de Chicago. Talvez ele não saiba, mas em 2020 a gente tem eleições. E privatização não costuma ser um tema muito bem quisto pela população. Veja se o Congresso Nacional vai votar uma privatização na iminência de uma eleição agora aqui no mês de novembro, que teremos no Brasil com adiamento, né, de outubro para novembro. Já foi aprovada a eleição no mês de novembro. Mas não vai, esse assunto não vem à tona nunca. 2021 dá para abrir esse debate, sim. Eu vejo no Congresso Nacional uma abertura, a possibilidade de debate sobre privatizações. Mas ano eleitoral é improvável, para não falar impossível. Além disso, temos que entender as costuras políticas que o Jair Bolsonaro está fazendo, né? O Jair Bolsonaro trouxe para si o Centrão, que é a lógica, o modus operandi desse grupo de partidos é justamente. E eu não vou falar de corrupção agora, vou falar de prática política se todos entrassem com um intuito honesto no cargo. Eu não quero entrar na corrupção agora neste momento. É justamente o intuito honesto desse grupo é fazer uso das estruturas de poder para que o recurso chegue em suas bases e eles consigam a manutenção dos seus grupos no poder, o parlamentar e os grupos que ele representa, prefeitos e vereadores nas cidades. Veja se tem sentido o enxugamento do Estado numa prática política que precisa do Estado estar chegando lá na ponta. Entende a contradição? Então, ou seja, Paulo Guedes mais uma vez falou um monte de bobagem aí. Ainda nessa entrevista, ele falou que pretende fazer uma privatização, ou IPO. IPO é quando você libera as ações, né, no mercado. Você abre as ações de uma empresa no mercado, na Bolsa de Valores. Ele falou que as subsidiárias da Caixa Econômica Federal estariam prontas para esse processo. E mais uma vez ele despeja números, né? Isso, as subsidiárias da Caixa. Subsidiárias, só para você compreender, são aquelas empresas que não fazem parte da atividade principal de uma empresa. Na Caixa Econômica, por exemplo,
são as empresas vinculadas à Caixa que trabalham com cartão, no caso o Elo, com seguros, com loterias, entendeu? Tem o Banco Pan, que é uma gestão em parceria entre o BGT Pactual e também a Caixa Econômica Federal. Então, essas empresas que não fazem parte da essência da Caixa Econômica seriam privatizadas. Ou, ou privatizadas ou a abertura do IPO. O que Paulo Guedes falou? Que isso poderia render 30, 40, 50 bilhões. Ou seja, 30 para 50 bilhões é a distância. Ele não sabe quanto isso pode gerar. A incompetência de Paulo Guedes, a sua imprecisão numérica, não convém ao ministro da Economia sair jogando prazos e dados, assim como sem vínculo com a realidade. Isso não é de agora. Vamos lembrar algumas bobagens em relação a números que o Paulo Guedes já falou anteriormente. Ele tem uma espécie de obsessão por tri. Tudo ele fala trilhão. Você pode observar, um trilhão, um trilhão. Ele vai soltando trilhão, assim, sabe? Sem apreço ao rigor teórico e ao rigor com números que o ministro da Educação, da Economia deveria ter. Mas vamos lá. A sua fixação com um trilhão. No dia. Na campanha, deixa eu pegar no retrospecto histórico, mas na campanha eleitoral, não sei se você recorda, ele falou que ia vender todos os imóveis da União. Tipo assim, todos os imóveis da União. Isso inclui, por exemplo, o Palácio da Alvorada. Ele vai vender o Palácio da Alvorada? Ele vai vender o Palácio do Planalto? Vai vender as praias do Brasil, que são imóveis da União? E, da cabeça dele, ele falou que estaria R$ 1 trilhão. Que estudo. Primeiro assim, cadê a descrição de todos os imóveis que ele quer privatizar? Valor de mercado, quanto poderia colocar? Não tem nada. É só falar, é um boquirroto, entendeu? A incompetência de Paulo Guedes, assim, é inacreditável. Outra vez que ele falou em trilhão, na reforma da Previdência. Não sei se você se recorda que era essa fixação quase sexual pelo trilhão. Tem que economizar um trilhão, falando trilhão o tempo todo. Depois, já agora aqui no começo não, já no meio da crise da Covid-19, no dia 3 de abril, para ser mais preciso, no levantamento que eu fiz aqui, ele falou que o governo federal estaria, ao final da crise, colocando R$ 1 trilhão no combate à Covid-19, tanto em medidas de saúde quanto em medidas de economia. Mais uma vez, sem rigor nenhum, um número jogado ao vento e tudo mais, essa fixação absurda que ele tem com um trilhão. Mas não é só imprecisão, né? A gente tem os erros políticos e sociais de Paulo Guedes. Social tem dois erros crassos, né, cara? Que beira, assim, a desumanidade. Primeiro foi aquela fala do dólar, né? No dia 12 de fevereiro, quando ele estava fazendo uma palestra em relação ao câmbio, né? Ao câmbio flutuante. E ali o dólar estava beirando os R$ 5, né? Tava 4,50, 4,40, tal, não sei o quê, com um receio. Hoje, olhando para trás, sei que R$ 5 era até barato, né? Mas naquele contexto tinha um receio ainda de o dólar poder chegar a R$ 5, sendo que a Covid-19 já estava no radar, o pau já estava quebrando na Europa, a China já tinha passado por maus bocados, e a gente já sabia que esse vírus chegaria no Brasil. Então, ou seja, a gente já tinha um cenário que permitia prever uma crise econômica adiante, porque a gente já sabia da experiência da China e a experiência europeia. Mas Paulo Guedes virou aquela fala desastrosa em que falou que o dólar a 1,80 não seria possível, porque as empregadas domésticas estavam indo para Disneyland, uma festa danada, entendeu? Aí tentou se corrigir no meio, falou, não, Disney, a empregada doméstica pode ir lá para Cachoeiro do Itapemirim, o Espírito Santo conhece a casa do Roberto Carlos e tal, não sei o quê. Uma correção boba, né? Uma tentativa boba de corrigir um sentimento real dele, que é a percepção de classe média. Porque a empregada doméstica foi, na verdade, a forma pejorativa que ele é rico, além da conta, está falando da classe média que conseguiu viajar para o exterior pela primeira vez recentemente. Para ele, a Disney não é lugar de classe média. Doméstico, coitado, doméstico sofre para pagar as contas o dia, né? Agora, sem trabalho, grande parte das diaristas estão passando perrengue para encher a geladeira, para ter o que comer. Entendeu? Então, assim, quando ele fala de Disneylândia para doméstica, ele está falando da classe média que viajou pela primeira vez para o exterior recentemente. Caso que eu me incluo, por exemplo. Eu estou nesse rol, conseguiu conhecer o exterior muito recentemente. Então, é desse tipo de pessoa que ele está falando. Revela o que ele sente de verdade, né? E além de tudo, ele colocou ainda sobre o dólar, né? Já no dia 5 de março de 2020, ou seja, uma semana depois começa a quarentena aqui no meu estado de Goiás, começa as medidas de restrição de funcionamento das atividades para o isolamento social. Ou seja, a gente já tinha total ideia do que viria pela frente. Em relação ao dólar, ele vira e fala o seguinte, né? Se fizer muita bobagem, se fizer muita besteira, o dólar chega a R$ 5. No dia 5 de março, exatamente uma semana depois, com a
iminência da crise da Covid-19, o dólar chegou aos R$ 5. Ou seja, mais uma vez, o Paulo Guedes fala bobagem, sem nenhuma preocupação com a realidade. E qual que é o grande problema do Ministério da Economia hoje? O dinheiro não chega às empresas. Veja você, foram disponibilizados quase 70 bi em 4 linhas de financiamento, 70 bilhões de reais em 4 linhas de financiamento para empresas, para salvar empregos e salvar a existência dos CNPJs para a recuperação econômica lá adiante. Hoje, quase cerca de 17% desses quase 70 bi que conseguiu chegar efetivamente ao comerciante. Isso representa 12,1 bilhões. 17% daquele total. Quais são os problemas? O BC, o Banco Central, até fez o dinheiro chegar aos bancos. Agora, os bancos não estão repassando essas empresas porque muitas estão com problema. Elas não conseguem oferecer as garantias de que vão ter estrutura para pagar. E aí, vamos ser sinceros, o banco está fazendo o dele, né, cara? Ele não pode colocar o patrimônio da sua empresa, dos seus acionistas em risco. Mas ele tem que ter política, né? Se o Banco Central disponibilizou o dinheiro, tem que ter algum tipo de mecanismo que force os bancos, o Banco Central comprando esse risco, já que o dinheiro foi disponibilizado, o risco tem que ser vinculado ao Banco Central também. Então falta política do Ministério da Economia para que esse dinheiro chegue efetivamente às empresas que precisam agora de capital de giro, precisam quitar suas folhas de pessoal e precisam de dinheiro para respirar nesse momento tão delicado da nossa economia. Este é o grande problema do Ministério da Economia. O Paulo Guedes está pensando em reformas estruturais e tal. Ele é tipo assim. Eu vi uma comparação muito boa, sabe, em relação esse descompasso da preocupação de Paulo Guedes com a realidade. Foi no podcast da Piauí, do Foro de Teresina. Um dos comentaristas, lá não me recordo qual, falou o seguinte: você tem um avião caindo e uma pessoa que é fumante. Aí chega o médico e fala assim: ó, você tem que parar de fumar, porque você vai morrer daqui 20, daqui 30 anos, você vai parar, você vai morrer, se não parar de fumar. Qual que é o problema? O avião tá caindo, ele vai morrer daqui meia hora, certo? Que o avião tá caindo. E o cara tá pensando daqui 30 anos. Ou seja, você resolve o problema do avião parar de cair e depois você conscientiza o cara a parar de fumar. Paulo Guedes não, ele está tentando fazer o cara parar de fumar com o avião caindo. Ele não compreendeu a noção de prioridade. Ainda nessa lógica das bobagens ditas por Paulo Guedes, como esquecer aquela questão do meio ambiente, né? Quando em janeiro agora de 2020, ele falou que o problema ambiental do Brasil eram pessoas famélicas que desmatavam para comer, o que é uma grande mentira. Hoje o desmatamento do Brasil está vinculado essencialmente à prática predatória de madeireiros e à prática predatória para gerar pasto. Ou seja, a pastagem hoje do Brasil é mais do que suficiente para alimentar muito bem o nosso povo e booms e temos booms de exportação, batemos recordes de exportação, basta melhorar a produtividade de cabeça por gado por hectare ou por alqueire. Hoje, o desmatamento não está vinculado à questão famélica, é uma mentira de Paulo Guedes, mas ele fala isso como outra bobagem. Ainda sobre isso, né, ele, em fevereiro agora desse ano, ele falou que os servidores públicos seriam parasitas, que não percebem a morte do hospedeiro e continuam querer sugar mais, né? Uma fala completamente inapropriada, que desqualifica grande parte dos servidores públicos do Brasil que prestam sim um trabalho digno, entendeu? O policial é parasita? Uma resposta simples. O médico que agora está lá enfrentando a Covid-19 é parasita? É servidor público. O professor da escola pública, ele tanto de perrengue que passa é parasita? Porque assim, vamos colocar, quando a gente fala servidor público, o grosso, percentual expressivo, a gente falando de policial, equipe de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, rapaziada da saúde toda e professor. São parasitas? Deixa a pergunta para o Paulo Guedes, entendeu? Se ele considera esses profissionais do serviço público parasitas, deixa para ele responder. Para finalizar as questões das bobagens que Paulo Guedes fala, né? Ele despreza um parceiro comercial desde a época da campanha ainda e recém-eleito, um parceiro importante para a indústria brasileira como a Argentina. Em agosto do ano passado, 2019, ele falou que o Brasil não precisa de nada da Argentina para crescer, ignorando completamente que a indústria nacional precisa demais do mercado argentino para fazer suas exportações. Ou seja, sequer sabe da economia do mundo real, só pensa em investimento, só pensa na bolsa, só pensa no capital especulativo, esquece o setor produtivo de fato. Pensa no mercado, mas não pensa no setor produtivo. E quem faz a economia real é o setor produtivo, né, Paulo Guedes? Né, Paulo Guedes? Ainda sobre, em novembro do ano passado, quando tivemos aqueles protestos no Chile, e o governo federal se borrava nas calças que esses protestos virem para o Brasil, acabou vindo, mas por conta do descalabro que foi o combate à Covid-19 no Brasil, aliada à sanha antidemocrática do governo federal, ele falou que um AI-5 poderia ser necessário
para conter revoltas que nem estavam acontecendo no Brasil, mas caso as pessoas não aceitassem o resultado das eleições. Quem não aceitou o resultado das eleições, aparentemente foi quem ganhou. Cadê as provas que o Bolsonaro falou que tinha para provar que a eleição tinha sido fraudada? Cadê? Cadê, Paulo Guedes? A gente está esperando até hoje. Ele nunca apresentou, sabe? Tem que ter mais compromisso com os fatos e falar menos bobagem, Paulo Guedes. A sua incompetência é flagrante. Na sua área, economia, imagina quando na questão política e social. É impressionante o quanto que esse Paulo Guedes é incompetente. É inacreditável. São parâmetros assim, que destoam muito do razoável. Por fim, ele ainda falou de tributar, pesar a mão na tributação do que ele chamou de impostos sobre pecados. Envolveriam tabaco, né, o cigarro, bebidas alcoólicas e doces, açúcares, certo? Mais uma vez, partindo de uma premissa equivocada. Não que eu não acho que esses produtos não devam ser sobretaxados, acredito que sim. Tal qual automóveis de alta potência, de veículo, de motor e tudo mais. Eu acho que sim, tem que ter uma sobretaxa nesse tipo de produto. Mas talvez ele já esteja na sobretaxa condizente, porque vamos lembrar que tabaco já é sobretaxado sim, bebida alcoólica também. Em relação a produtos açucarados, eu acho que entra no campo alimentício e não colocaria. Dá até cabe debate em relação a isso. Mas qual que é o problema? A grande perversidade do sistema tributário brasileiro é a tributação excessiva sobre consumo e não pegar patrimônio e renda daquele 0,1% mais ricos, o topo da pirâmide social. Nisso, Paulo Guedes não fala. Por quê? Porque é a turma dele, é a rapaziada dele, né? Tributar novamente consumo, Paulo Guedes, pesando a mão no bolso do pobre, que fuma o seu tabaco, que bebe sua cachaça. É isso, Paulo Guedes. Daquele 0,1% lá, que fuma os charutos cubanos, que bebe aquele uiscão carão, aquele vinhão carão de garrafa de 4 dígitos. Você isso aí você não quer tributar, não, né? Sabe? Tributar patrimônio, não é tributar consumo, não é tributar patrimônio e renda dessa rapaziada. Principalmente patrimônio. O patrimônio no Brasil é subtaxado. Essa é a verdade, entendeu? Grandes heranças têm que ser sobretaxadas. Para pegar na lógica capitalista dos Estados Unidos, Europa. Não tem nada de comunismo nisso, não, Paulo Guedes. Enfim, gente, assim, eu nem sei, né? Porque a existência do governo de Jair Bolsonaro depende de demitir Paulo Guedes. Porque você vê, não sabe de nada, ele não consegue resolver os problemas dados para o Brasil. E aí, se a gente quer que o Bolsonaro não termine o governo, talvez seja bom ele manter Paulo Guedes. Se a gente quiser uma recuperação econômica, ele tem que despedir Paulo Guedes. Essa é a encruzilhada que nos encontramos, porque Paulo Guedes é um incompetente. Dado esse é isso, um incompetente. Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foi um pouco mais. Eu tô me empolgando com vídeos longos, né, cara? Então peço desculpa pra vocês aí, caso fiquem incomodados com isso, naturalmente. As lives no final de semana foram ótimas, cara. Da Juliana na sexta-feira, conversamos muito sobre marca, posicionamento político das marcas, como que nesse novo mundo de redes sociais e questões políticas influenciam no consumo, influenciam no posicionamento de determinadas companhias. No sábado conversamos com o Vander II, cara. Foi ótima a live também, falamos sobre underground, sobre política, sobre cultura, sobre ativismo. Então os vídeos estão aí disponíveis no canal, caso você não teve tempo de ver no final de semana, tá aí pra você, beleza? Pra finalizar, peço novamente para que você se inscreva no canal. Se chegou até aqui é porque você curtiu, velho. Então, pai, se inscreve, deixe seu like esperto pro vídeo chegar mais longe. Também peço para que você compartilhe com sua rapaziada no Zap e também ative as notificações, beleza? Meu sincero abraço pra você, meu velho. Excelente semana, cara. É nóis!